é uma estrutura que é capaz de buscar a explicação daquilo que está dentro da esfera. Isso disse o professor mais velho no papo falando, ele me falou isso. E ele disse, todo o que está na superfície da esfera, dentro de uma certa profundidade, ele disse que isso não é ciência normal. Ele disse que o estudo dessas coisas aí não faz parte da ciência normal. Na verdade, nós estamos numa disputa em saber o que é que se presta ao estudo da ciência normal e o que é que está na superfície da esfera. E a economia neoclássica também, ela é uma vertente de estudar essa realidade na superfície da esfera. Né? Então, eu digo isso porque é um ponto realmente interessante, porque isso estava associado à minha tentativa de identificar os elementos que poderiam levar à compreensão daquilo que o economista deveria aprender. Não é? Bom, mas a gente pôde compreender também da conversa, da expressão da professora, o que seria uma expectativa para que o economista pudesse aprender. Mas eu tenho uma visão também, dentro do esquema metodológico, eu venho aprendendo daquilo que se chama pluralismo metodológico, está entendendo? Quer dizer, o que é pluralismo metodológico? Isso é um enfoque de mudança de paradigma também, não é? Por exemplo, a economia como sistema, ele é um sistema nuclear ou ele é uma periferia do que seria um sistema mais importante? Só esse aspecto, a compreensão disso, já poderia mudar totalmente a forma de abordar a questão da economia, porque se ele faz parte de um sistema periférico, em que você tem um sistema central mais importante, também é uma mudança de paradigma. Então, por isso que eu coloquei essas minhas colocações dentro do enfoque de linguagem. Na verdade, eu queria falar aí de linguagem como o economista, dentro da perspectiva que falou a professora, dentro dessa perspectiva, inclusive dentro de uma perspectiva heterodoxa também, inclusive captando o debate essencialmente fundamental da economia, que é o debate do desenvolvimento, ou seja, que todo o interesse reside na questão de você promover uma sociedade socialmente justa, uma sociedade com critérios legais de distribuição, uma sociedade sem pobreza, sem miséria, que na verdade isso seria o objetivo finalístico de qualquer construção, e isso seria o objeto de qualquer ciência, não é? Então eu acho que dentro de certos limites nós estamos mais ou menos dentro do barco, porque isso aí é que você pergunta ao indivíduo dentro da própria escola da economia, quer ele seja ortodoxo ou heterodoxo, qual é a finalidade que você quer com as propostas de políticas que você quer? A finalidade é isso aí, é desenvolver, ter uma construção de cidadania, para ter um país justo, para ter você uma sociedade justa, isso que é a finalidade. Então esse indivíduo, eu talvez dizia que esse indivíduo seria um indivíduo de esquerda, mas hoje você não pode dizer que o cara é da esquerda ou da direita, você não pode dizer nada disso, mas isso pode ser resolvido também como uma proposta da heterodoxia, porque a ortodoxia não resolve isso aí, não é? Dentro do plano ortodoxo não resolve isso aí, porque o modelo, do ponto de vista metodológico, não resolve o problema distributivo, e isso a própria ortodoxia reconhece lá, ele também reconhece isso, que a teoria dele não é uma teoria que se presta à questão de justiça e distribuição, isso também está lá, dentro da ortodoxia. Inclusive tem uma abordagem da avaliação de projetos sociais e tal, que nós chamamos da teoria do segundo melhor, como se fosse uma segunda via, você está entendendo? Porque a primeira via não se presta a essas questões.
Então, na verdade, estamos todos no mesmo barco. Nós queremos resolver essas questões sociais fundamentais, que eu acho que tem a ver com o que a professora disse, que eu também faço parte disso, quer dizer, e isso realmente é a questão central, que dentro da modalidade de desenvolvimento capitalista não há como resolver isso, não tem como resolver isso. Por um lado, você tem de fato o problema da eficiência, não é? Por outro lado, você tem o problema da equidade. Portanto, eu acho que essa perspectiva não é negar a importância da questão da eficiência do ponto de vista de gestão, tendo em conta alguns problemas de escassez. Portanto, os recursos devem ser bem utilizados. Mas, por outro lado, você tem essa questão fundamental, que resume o que o professor falou, que é a questão moral também, da economia. Mas a economia lá atrás, eu já vou terminar. Eu queria dizer, até, o problema vem do ponto de vista da teoria, do que é o meu aprendizado. Disse a professora, falou do Vargas, falou de Vargas. Por outro lado, teríamos o Marshall. Na verdade, são os dois pontas dessa construção toda, a origem disso tudo, Vargas e Marshall. Por outro lado, tem a escola austríaca também, Menger. Na verdade, são esses três grandes representantes que deram a origem a toda essa dinâmica que nós estamos a discutir aí e que consolida a ideia da neoclássica, digamos assim, como base. Mas o próprio Marshall teria dito lá atrás, quer dizer, o Marshall, talvez o mais importante é o que a professora falou, Vargas, talvez seja o mais importante, mas o Marshall, nas leituras dele, nas passagens dele, diz: vamos transformar a economia política em econômicas. Isso queria ele dizer, em transformar a economia política, que eles discutiam, que era uma ciência moral, filosófica, em transformar isso em ciências econômicas. E quando ele propõe isso, ele propõe a divisão das ciências econômicas. Eu me lembro muito bem da leitura que eu fiz. Ele diz: uma ciência econômica aplicada, tem uma passagem lá, uma ciência econômica social, ele fala social econômica. Diz o Marshall lá. Na verdade, o que estamos a discutir já vem de lá também, essas questões aí. Quer dizer, é um debate que estamos tendo aí. Ok. Feita essas colocações, quer dizer, essa é a minha vertente da abordagem. Quer dizer, uma abordagem do pluralismo metodológico. A outra abordagem que responde a proposta, a pergunta do colega aí, que tem a ver também com uma crítica construtiva do professor. Eu quando coloco lá do ponto de vista de uma suposta dicotomia, eu não assumo dicotomia, não, eu coloco como uma suposta dicotomia, como um elemento de reflexão para compreendermos essas interrogações que temos do ponto de vista de uma formação apropriada, efetiva do economista. Então, são algumas hipóteses que eu levanto com base no que eu vi um pouco na literatura para trazer aí para vocês. Eu coloco o problema, por exemplo, o mercado. O mercado é uma instituição muito relevante dentro do que nós estamos a discutir. Nós não podemos descartar o mercado. O mercado é um agente de fundamental importância dentro do debate, desse debate. E, quando eu coloco o mercado, as teses que eu peguei principalmente o pessoal da área de ciência política e sociologia, é que o mercado realmente, você, na perspectiva do mercado, o mercado é muito volátil também, sim. Por quê? O fator determinante do mercado, dentro da senda dinâmica do capitalismo hoje, é variante tecnológica. E a tecnologia está num processo de evolução muito rápido. E esse processo de evolução tecnológica muito rápido também determina uma taxa de depreciação tecnológica também muito rápida. Então, se tem um movimento de depreciação muito elevado, então faz com que o próprio mercado seja muito volátil em função disso aí. Então, nesse aspecto que eu coloco o dilema de curto prazo. Você tem um sistema, do ponto de vista de argumentação, você tem, digamos, um sistema de mercado que está muito associado, digamos assim,
ao padrão da tecnologia. E como nós estamos a ver, o processo depreciativo é muito elevado, dada a velocidade que nós estamos tendo. Então, o mercado associado a isso, né? Nessa perspectiva que eu coloco como um viés de curto prazo, que o indivíduo formado, explicitamente associado a esse viés, ficaria muito vulnerável, que o viés de longo prazo talvez fosse um viés mais sustentável. Então, quer dizer, o economista não poderia estar exposto a esse viés que eu estou considerando que seria um viés de curto prazo. E o viés de longo prazo seria o quê? Seria um viés no qual o economista pudesse ter capacidade de adaptação a essas sucessivas mudanças do esquema de mercado, capital. Essa é a ideia do meu argumento aí com essas coisas aí. É claro que são ideias que eu trouxe aí também para construção e reflexão. Muito obrigado. Bom, sempre acho interessante que gerem-se discussões, para mim essa aqui é a questão fundamental. Mas eu queria colocar uma questão que eu acho que o Zé Rubens um pouco já esclareceu, que eu creio que eu não me fiz entender. A perspectiva que a gente trabalha em termos de um curso de economia é que ele necessariamente tem que passar pelas diversas vertentes. Quer dizer, senão eu vou fazer exatamente o que eu critico, que é o fato de você não apresentar as diversas vertentes. Né? Eu não posso fazer o inverso, fazendo uma perspectiva metodológica que você esconda a existência. Muito pelo contrário. Né? Eu colocou, eu falei, se fosse do meu ponto de vista individual, eu ensino isso aqui, certo? No entanto, obviamente que eu tenho que apresentar as diversas vertentes, até por honestidade, teórica. Inclusive, para você ter uma ideia, eu distribuo para os alunos, quando começa a pós-graduação, eu dou aula de macroeconomia, dava, né? Agora eu estou liberada, estou lá no IPE, mas distribuía um texto que eu achei fantástico, que ele dizia o seguinte: a explicação do porquê não se ensinar os heterodoxos em alguns cursos dos Estados Unidos. Porque eles dizem assim, não, a gente não quer fazer a cabeça dos alunos, então a gente não dá esses, né? Assim, mas daí dá os outros. Quer dizer, não tem cabimento, nem à direita nem à esquerda. Então, primeiro, essa discussão para mim é fundamental. Quer dizer, os cursos têm que dar as diversas vertentes e têm que construir bem as perspectivas teóricas das diversas vertentes, as hipóteses claras de diversas vertentes. Estudar teoria econômica é também estudar abstração. Como eu disse, mesmo nos modelos mais heterodoxos, trabalham com abstração. Mas senão você não consegue entender a dinâmica atual e não consegue nem balizar as críticas que você viria a ter de outras teorias. E por que eu digo que a construção a partir das hipóteses metodológicas são importantes? Porque, também retomando uma discussão, não sei se vocês conhecem, de um texto do professor Mário Poças, que chama-se A Cheia do Mainstream, que ele coloca o seguinte: olha, várias teorias mais ortodoxas utilizaram-se de alguns debates da heterodoxia para internalizar questões que estavam claras que estavam acontecendo. Então, ao invés de tratar de incerteza, trabalha-se com graus de risco. Ao invés de trabalhar com a instabilidade do capitalismo, eu vou trabalhar com a discussão de moral hazard. Então, mostrando essa dinâmica. Para mim, um exemplo clássico é o exemplo do Stiglitz, por exemplo. O Stiglitz, ele traz muitas discussões importantes na medida em que ele coloca o seguinte: olha, não, eu estou rompendo com a ideia de que haja plena informação nos mercados. Né? Então, ele explicitamente, na perspectiva teórica que inaugura a discussão novo keynesiana, coloca: olha, não tem plena informação nos mercados. Por que não tem plena informação nos mercados? Porque há dificuldade de informação.